Sonhos estranhos, pessoas assustadas, situações aterrorizantes. Calma, calma, calma. Você não está num filme de terror. Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e estamos começando mais uma edição do Imagem em Foco, em que abordaremos pesadelo em tempo de pandemia de Covid-19. Você anda tendo pesadelos nestes períodos estranhos? E você, professor Jack, também anda tendo pesadelos? Maria, na realidade eu nunca tive muito pesadelo. O que eu vejo realmente é o seguinte: eu ando sonhando demais. Eu acho que vai ver a minha carga, como é que eu posso falar? Minha carga de emoção aumentou. É óbvio que quem é que não teve essa carga aumentada com essa pandemia? Mas eu não tenho sonhos assim tão ruins. Eu vejo que muitas pessoas falam que realmente estão tendo muitos sonhos ruins. Infelizmente, o sonho ruim, mais ruim que nós estamos tendo é a própria situação pela qual nós estamos vivendo. De qualquer forma, fica ligado aí que nós vamos explicar essas questões no nosso bate-papo de hoje. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal que se inscreva, deixe o seu like no vídeo e ative o sininho de notificação. Entendermos como se processa o sono. Você sabe? Pois bem, a ciência explica. O sono é dividido em duas fases. A primeira envolve o sono mais leve e a segunda envolve o sono mais profundo. Nessa etapa aparecem elas, quem? As imagens, por meio dos sonhos. E falando em imagens, o professor Jack tem muito a nos dizer sobre o processo do sono e o que as imagens tem a ver conosco. O que será que elas querem dizer, hein? Bom, Mariana, como você havia dito, nós temos de pensar uma coisa. Quando nós falamos em sonho, nós temos de pensar primeiramente em sono. Por que pensar em sono? Porque o sono há todo um processo para que ele possa ocorrer. Então, primeiramente, nós temos de pensar o seguinte: quando nós dormimos, nós temos todo um processo que vai levar a este sono. Primeiramente, nós temos a diminuição dos nossos batimentos cardíacos, nós temos a diminuição da respiração. Isso tudo começa, os músculos, é como se os músculos ficassem completamente moles e nós não conseguíssemos mais nos mexer. Então nós entramos, vamos dizer assim, num estado quase de letargia. Então além disso, nós temos uma diminuição na própria atividade cerebral. Então, nós estamos agora batendo papo, nós estamos falando, nós estamos pensando, nós estamos raciocinando, nós estamos emitindo palavras. Então, há todo um processo, são vários processos cerebrais concomitantes que, quando nós estamos no sono, começa a lentamente a diminuir, ok? Então, no sono, nós temos dois processos importantes. Primeiramente, o sono pré-REM e o sono REM. REM, o que é? É uma palavra, na realidade, é uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement, ou seja, é o movimento rápido dos olhos. Isso é muito claro quando as pessoas estão no sono profundo. Vocês já devem ter reparado que quando nós estamos no sono bem profundo, os nossos olhos se mexem rapidamente. Por quê? Nós estamos acompanhando certas imagens no nosso cérebro. Então, isso tudo é um processo. Primeiramente, nós não podemos esquecer, quando nós estamos sonhando, nós nos mexemos, nós batemos, nós vivemos, nós dançamos, nós pulamos. Só que nós não mexemos os braços. Por quê? Nós temos na região aqui
do tronco cerebral, a ponte. A ponte faz com que se cessem todos esses movimentos. Mas para que isso seja cessado, nós temos o que? O nosso córtex pré-frontal. Nós temos, o que o córtex pré-frontal acontece com ele? O córtex pré-frontal é exatamente onde reside no nosso cérebro o local dos julgamentos, o local da razão. Então é como se houvesse um bloqueio da razão para que a emoção aflorasse. Não à toa, quando nós estamos em meio a um sonho, o que acontece? O cérebro emocional, ele vem à tona. Então, se nós fizermos uma tomografia, nós vamos reparar que nós temos o hipocampo está extremamente ativo e a amígdala está extremamente ativa. Esses dois locais cerebrais do cérebro são aqueles locais em que nós podemos chamar esses locais de cérebro emocional. Então a emoção está à tona. Por outro lado, a razão é minimizada. Tá claro isso? Outra coisa que é importante nós lembrarmos, nós temos as chamadas ondas cerebrais. Nós temos as ondas alfa, beta, teta e delta. Cada um desses momentos dessas ondas vão levar a um tipo de sono. Por exemplo, as ondas alfa é a vigília, as ondas beta é o córtex ativado. Por exemplo, nós estamos usando a onda beta. As ondas teta são alguns estados de sono, quando nós estamos começando a querer ter sono, mas nós somos despertos e nós podemos rapidamente ser acordados. E nós temos as ondas delta, que é quando nós estamos no sono profundo. Professor Jack, quantas informações, hein? Mas agora eu quero saber de algo que certamente está nos intrigando: os pesadelos. E aí, o que leva a gente a ter pesadelos? E mais, o que leva a gente a ter pesadelos nessa pandemia de Covid-19? Eu confesso que já tive sonhos muito estranhos e repetitivos até. Que tô andando na rua sem máscara, entro em desespero porque acho que vou pegar Covid-19, de repente eu já não tô mais naquele cenário, muitas pessoas estão relatando terem sonhado isso também, e outros sonhos estranhos, patinho patinando no gelo, pessoas explodindo casas, extraterrestres invadindo o mundo. O que está acontecendo, hein? Mariana, como eu havia dito, o que os sonhos representam? As nossas memórias. Então, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, todas as nossas angústias, todos os nossos desesperos, todos os nossos medos, eles afloram nos sonhos. Então, o que acontece? Tudo o que nós passamos, nós não podemos esquecer que a partir do momento que nós entramos nessa pandemia, a própria mídia começou a nos bombardear intensamente com imagens falando sobre isso. Primeiramente foi na China, depois na Europa. E apesar do negacionismo que nós estamos vendo de algumas pessoas, aquelas pessoas que têm o mínimo de juízo sabem que a coisa é muito séria. Então, quando a própria mídia nos alerta, o que acontece? Isso vai sendo jogado em nosso inconsciente, vai sendo jogado em nosso consciente. Dentro das minhas pesquisas sobre a iconofotologia, eu sempre digo que nós temos um acervo de imagens. Esse acervo tanto pode ser um acervo individual, como esse acervo pode ser um acervo coletivo. Nós estamos no meio de uma sociedade, e essa sociedade nos mostra, nos imputa diversas imagens, e essas imagens são jogadas no nosso inconsciente de uma forma muitas vezes maçante, direta, repetitiva. Isso faz com que nós tenhamos isso. Uma coisa importante também nós lembrarmos é o seguinte: dificilmente os sonhos, eles têm a intenção de nos passar algo, de nos querer mostrar algo, de nos querer prever o futuro. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, mas isso não é regra. Outra coisa, todas as vezes que nós começamos a entrar no período de sono, nós temos a diminuição da noradrenalina e da mesma forma a serotonina há uma diminuição. Quando essa diminuição da serotonina, de modo especial, nós entramos numa situação em que as angústias tendem a aumentar muitas vezes, sem esquecer que a própria reação que nós temos no sono, essa liberação da emoção,
ela se torna extremamente aflorada. Se nós já estamos vivendo um período de extremamente, de extremo medo, de extremo pânico, imagine só com as emoções afloradas como nós temos durante o sono. Não à toa nós temos essa, entre aspas, essa própria epidemia que nós estamos vendo de pesadelos. Falou de sonhos e também falou de futuro. E quanto a essas pessoas que andam por aí dizendo que estão prevendo o futuro por meio dos sonhos, isso é possível? Vale lembrar também que os sonhos são vistos de diferentes formas pela sociedade. Acreditava-se e até hoje ainda se acredita que os sonhos são nada menos do que mensagens enviadas pelos deuses. Essa ideia foi desconstruída por Freud, que afirmava que os sonhos não tinham nada a ver com esse lado místico. Ele dizia que os sonhos são nada menos do que uma revelação, um desejo do inconsciente, e que as imagens que nos são apresentadas pelos sonhos, elas são representações do nosso eu interior, ou seja, do nosso inconsciente. Profundo isso, não? Mas e aí, professor Jack, o que você tem a dizer? O que são realmente esses sonhos que parecem prever o futuro? São deuses querendo se comunicar com a gente? Ou é o nosso inconsciente que resolveu bancar aí o vidente e saiu prevendo tudo por aí? Essa ideia de prever o futuro, por exemplo, a parapsicologia chama isso de precognição. Eu mesmo tive várias vezes, várias vezes eu sonhei com um avião caindo, é uma coisa meio chata, mas eu sonho direto com isso. E sempre cai um avião, já sonhei com meu pai caindo, meu pai cai, isso é algo natural, muitas vezes é algo normal. Nós não podemos esquecer que, como eu havia dito, o que é o sonho? O sonho é a representação da nossa memória. Agora, nós não podemos esquecer também, como eu havia dito também no outro vídeo passado, que a formação da imagem no nosso cérebro, o cérebro ele tem uma perspectiva, ele vai buscar, o cérebro forma muitas imagens, só que o cérebro ele tem um poder, o cérebro não, a memória não é só uma memória do passado, ou seja, nós não temos a memória apenas das coisas passadas. Mas por algumas frações de segundo, de milésimos de segundo, o próprio cérebro ele prevê o futuro de uma forma ou de outra. Eu vou dar um exemplo meio estranho aqui para vocês. Em 1933, o que aconteceu na Alemanha nazista? Os alemães começaram a queimar todos os livros. Como você já falou agora há pouco do Freud, Mariana, eu vou falar. Então, inclusive os livros do Freud, eles foram queimados em grandes fogueiras, porque se buscava o quê? Queimar, extirpar tudo que os judeus haviam feito. Surgiu naquele momento, havia uma repórter chamada Charlotte Berard. O que essa jornalista começou a fazer? Ela começou, antes, né, dessa situação, nesse caos, entre as que estava apenas começando com os judeus, ela começou a fazer relatos dos sonhos dessas pessoas. E uma coisa que chamou a atenção, de 1933 a mais ou menos 1939, foi quando ela foge da Alemanha, porque ela era judia, ela foge da Alemanha e vai para os Estados Unidos. Ela começou a notar uma coisa interessante, que acabou até publicando um livro depois, O Terceiro Reich nos Sonhos. Mais ou menos, o livro é mais ou menos assim o nome do título. Ela começou a notar que aqueles judeus que estavam vivenciando aquele momento de caos, olha, o pré-caos do povo, eles sonhavam com coisas interessantes, eles sonhavam com casas caindo, eles sonhavam com fornos pegando fogo, eles sonhavam com desgraça, com destruição. Como se eles estivessem prevendo o futuro que poderia vir para o povo judeu. Mas nós não podemos esquecer, pessoal, que aquele pessoal começa a viver o caos, como nós, de uma certa maneira, estamos vivendo isso. E todas essas nossas memórias, todas essas imagens que estão sendo todos os dias recebidas pelo nosso inconsciente, elas acabam aflorando no nosso sonho. Não que nós estamos prevendo, é óbvio que nós vamos prever hoje o que? A morte, a epidemia, nós vamos ver caixões, nós vamos ver inclusive pés para fora do caixão. Por quê? Porque nós acabamos vivenciando essa situação de extrema
complexidade para o nosso intelecto, e nosso inconsciente, por meio do sonho, ele tenta resolver esse problema, porque uma das grandes questões do sonho é exatamente essa, é tentar resolver os problemas do dia a dia. Nossa, realmente esse universo dos sonhos é muito intrigante. Bom, nós vamos ficando por aqui e pedimos a vocês que gostaram deste vídeo para deixarem o seu like. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. E siga nossa página no Instagram. No dia 26 de junho nós vamos sortear 2 livros do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós. E aí, gostaram? Pois na próxima edição nós vamos falar sobre outro universo intrigante, o cinematográfico. Bem, eu acho que agora eu vou lá sonhar um pouquinho, espero que não com pesadelos, né? Mas é isso aí, até mais pessoal, até mais professor Jack. Espero que você durma bem, viu, Mário? Para que você não tenha pesadelo e não caia da cama, né? Bom, por aqui a gente vai ficando, eu fico muito contente que vocês estão conosco. Por favor, deixem seus comentários, perguntem, façam perguntas, eu acho que é muito importante. O que vocês queriam que a gente falasse aqui, que a gente discutisse sobre a questão da imagem, tá joia? Valeu para todos, um abração, tchau, tchau.